Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais um Baú de Votu e hoje nós estamos com uma professora que conhece tudo da Unifeb, da educação e que tem uma história muito marcante na educação de Votuporanga. A professora Encarnação Manzano, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, né? E é sempre um prazer retornar, né? E poder contribuir com alguma informação, talvez, né? Com Votuporanga. Bom, Encarnação, vamos começar do início. Como é que você veio para Votuporanga? A sua família veio para Votuporanga? Como é que foi? Olha, eu estou em Votuporanga há mais de 70 anos. Eu vim quando era pequena, eu lembro que eu estava no primeiro ano, no primário, naquela época era primário. E eu vim e fui estudar no Zenir, que é onde hoje funciona a prefeitura. Mas você veio de onde? Eu vim de Itaúba. Eu sou registrada em Polônia, eu nasci numa fazenda do meu avô em Itaúba, né? E depois, quando os filhos já estudando, meu pai então procurou uma região para morar, para que os filhos pudessem estudar. Então, eu vim pequeno, assim, tanto que no primeiro dia de aula eu me perdi. É como se eu estivesse prevendo a evolução e o desenvolvimento de Votuporanga, né? Sim. Então, menina, e me perder numa vila tão pequena que era na época, né? Agora, o seu pai veio fazer o quê em Votuporanga? Meu pai era produtor pecuária e agricultura. Ele trabalhava e foi cafeicultor. A agricultura já é o cafeicultor, né? Então foi cafeicultor aqui na região. E ele teve propriedade aqui? Né? Teve aqui no São João do aqui em Marinheiro, Marinheirinho, Paris. Teve sim, e ele mexia com a terra mesmo, né? Sim. E, bom, e aí você então fez o primeiro... Fiz no Zenir, né? Depois fui para o Manuel Lobo fazer o ensino. Depois estudei aqui, que aqui era... O Manuel Lobo era aqui, onde é hoje a faculdade. E depois estudei. A faculdade fiz aqui também, né? Fui uma aluna da primeira turma, né? Na época que a gente não tinha faculdade e era muito difícil, porque as pessoas precisavam sair de Votuporanga para estudar fora. Então, houve um movimento na época do Dalvio Guedes para que a gente pudesse trazer, então, o ensino superior para Votuporanga. Aí foi feita uma pesquisa, e que eu participei também, e aí nós conseguimos, com o esforço de alguns homens aqui que acreditavam na nossa cidade, né? Nós conseguimos, então, que viesse o ensino superior, que começou com os 3 cursos básicos, né? Foi educação, ciências e letras. Foram os 3 cursos que começaram. Encarnação, que tipo de pesquisa é essa? Para que servia essa pesquisa? Como que era essa pesquisa? Para saber se existia estudante que comportasse a abertura de uma instituição de ensino superior. Então, se tinha clientela para isso. É claro que tiveram outras circunstâncias também que contribuíram, né? Você sabe que nessa situação entra política, entra uma série de fatores, prefeitura, porque nós começamos com uma autarquia municipal, nós éramos autarquia municipal. Mas era pago? Era pago, sempre foi. Sempre foi pago? Sempre foi. Éramos autarquia. Em 67, 68, se não me falha a memória, nós éramos já uma faculdade. E depois, em 70 é que, então, ela passou a ser uma fundação. E você lembra mais ou menos quantos alunos tinha no início? Era isso, era 50 em cada turma. 150 alunos. Aí depois foi havendo procura e a coisa foi tomando um vulto e aumentando. E nós chegamos ao que nós somos hoje. Encarnação, quando a gente fala em faculdade, fala em fazer, tem um curso, a gente pensa no mercado de trabalho. E Votuporanga tinha esse mercado de trabalho? Tinha. Que a gente percebe, quando você faz um paralelo entre a época e hoje, nós percebemos que naquela época precisava muito de professor. Era uma fase assim que precisava de professores.
com as mudanças, né, as reformas que teve no ensino, então nós precisávamos sim de professores, como nós estamos precisando hoje. Sim. Então, na época, procurava-se formar professores para a região toda que era carente de professor. E hoje a gente vai ter que retomar, né? Porque nós não temos mais professores. Então, hoje, se você for analisar o ensino médio, principalmente, nós não temos mais professores de matemática, de física, de química, de pedagogo, porque foram acabando as licenciaturas, né? Por conta de uma série de fatores também, né? Porque você sabe que o ensino é uma coisa que você tem que gostar. Sim. Né? Então, nem sempre a remuneração é que atrai você para esse tipo de trabalho. Então, tinha campo de trabalho para todos. Encarnação, mas lá nos anos 70, o professor ganhava bem, não ganhava? Ganhava. Eu vou até falar, todo mundo queria ser marido de professora, né? Exatamente. Porque o professor tinha carro. Era uma vida até que tranquila, né? Não que hoje não tenha, mas antes o teu período de trabalho era menor. Hoje você tem que encher, né, o seu dia para você poder faturar um pouco mais, porque os salários foram defasando e foi ficando assim, do jeito que está hoje. Então hoje, para o professor ganhar razoavelmente bem, ele precisa trabalhar em vários lugares, ter aulas em várias escolas. Trabalhar todos os períodos. Trabalhar todos os períodos, dobrar período, que a gente vê muito, né? Eu estive na Secretaria de Educação como secretária um período, e eu percebia que elas precisavam trabalhar 2 turnos para poder, né? Então as coisas foram... Porque não houve uma valorização da educação como deveria, né? Porque se você for num país desenvolvido hoje, a educação é prioridade. Sim. Se você quer ter um país... claro, né, limpo, sem doença, sem uma série de coisas, a educação é em primeiro lugar. Então, mas no Brasil, infelizmente, nós nunca tivemos a educação como prioridade. E isso acaba fazendo o quê? Fazendo do nosso país um país de pessoas que muitas vezes são, né? Eu não vou dizer a palavra, mas que não conhecem muita coisa, não acompanham política, não acompanham economia, não acompanham nada, porque não tiveram uma base educacional boa, né? Então, o ensino foi cada vez, né, ficando mais para trás. Encarnação, eu já conversei várias vezes com professores da antiga. Eu queria a sua opinião. Eles dizem que o melhor governador para professor foi o Montoro. Ele foi um bom governador, na sua opinião? Foi, ele valorizava, né? Talvez porque tinha profissionais da área na família, não sei também por quê, mas era uma pessoa que se interessava, sabe? Se importava com a educação. Aí começaram a vir, mas é assim, né? Se você não tiver um apego, né, com a educação, você não valoriza mesmo, né? Porque a educação, ela é a longo prazo, ela custa, ela é uma... Segundo o Brizola, a educação não custa. Ela é assim, ela é um investimento. É um investimento alto. Que ela é um investimento alto, mas para o político sempre foi custo. Isso, exatamente. Eles nunca acharam que educação era investimento. Não acha até hoje. Então, se você não investe em educação, na época que eu passei pela vereança em Votuporanga, que eu falava para o Juninho, investir em educação é o melhor investimento que você faz. Porque futuramente você vai ter uma cidade limpa, uma cidade com pessoas... com cidadãos verdadeiros. Agora, se você não investe em educação, vai ficando cada vez... vai havendo... deteriora o processo, né? Então, a gente sempre conversava sobre isso, ele também se importava com a educação. Então, eu vejo assim, que o investimento em educação é como aqui na Fundação. Se você não investir, você não modernizar, você não evoluir, não acompanhar os tempos, você não tem futuro. Não tem futuro. Você acaba. Encarnação, você falou aí, passou pela vereança, você foi vereadora. Tem um mito aí
que diz o seguinte, que o político não quer um povo culto para não atrapalhar suas manobras. Você acredita nisso? Não sei, eu fui vereador, bom, mas sou da educação também, aí fica, né? Mas eu penso que deve ter político, sim, que pense dessa forma retrógrada, né? Que que acha que o povo... Mas, de certa forma, se você for ver o fundamento disso, tem fundamento. Tem fundamento, porque é fácil de você manobrar pessoas que não têm consciência, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não acompanham o que está acontecendo no seu país, pessoas que vivem à deriva, né? Pessoas que são simplesmente, que não existem, elas são, né, invisíveis, e todas as pessoas votam, né? Sim. E aí é onde, e é uma boa parte, né, que tem de cidadãos, entre aspas, né, que não valorizam, não sabe o que é política, não sabe. Então isso realmente contribui para que o político ganhe, né, para que o político engane, para que o político faça. Mas não são todos, né? A gente tem que sempre, não pode jogar tudo no mesmo cesto. A gente tem que ver que tem políticos também que pensam de forma positiva na educação, porque o país não muda se não tiver mudança de educação. Com certeza. Se nós não mudarmos, se nós não investirmos em educação, o Brasil vai patinar muito tempo se ele não falar, não, é a educação que tem que ter peso. Porque toda profissão teve um professor. Sim. Então o professor é o alicerce, a base. Sim. A educação é base, né? Ela começa com os pais. Sim. Que eram, no passado, eles ficavam com os filhos, né? Era uma educação diferente. Você não pode comparar a educação do passado com a educação de hoje. Os pais eram presentes. Hoje os pais não são presentes na educação dos filhos. Não. Porque eles trabalham, chegam em casa, está cansado, muitas vezes não tem tempo para os filhos, a mãe põe o filho na creche cedo, vai buscar de noite, ela põe na cama. Quer dizer, uma série de fatores que contribuem também para que a criança fique relegada à educação de terceiros. Né? Então, antes não, antes os pais ficavam ali, você ia brincar na rua de noite, o pai e a mãe estavam sentados no banquinho em frente de casa, estava ali, você sabe? Estava vendo. Você estava brincando no quintal, o pai e a mãe ajudavam você a fazer cirquinho, fazer comidinha, os pais estavam ali presentes. Fazer como os engenheiros infantis, que a gente fazia a casa no chão riscada, né? Fazia. Os meninos faziam a ponte, eram os engenheiros em potencial, né, que já tinha. Então, os pais estavam presentes. Hoje, dificilmente você vê isso. Então, hoje, o que acontece? Em que pese que a tecnologia é extraordinária, é uma coisa que a gente precisa e é bom, mas também a gente, às vezes, sabe, eu penso que às vezes nós desligamos muito fácil das coisas, das tradições. Você entendeu? A gente, quando aparece o novo, vai tudo para o novo e esquece o outro. É como se o mundo tivesse começado ontem. E não é assim. Pelo amor de Deus. É como se no o passado não existisse e só o presente está aí, ó. Não, é como se o mundo começasse hoje. Eu falei errado. Não ontem, começasse hoje. O ontem ninguém lembra, ninguém sabe. Agora, nós que somos de uma geração lá atrás, a gente lembra de coisas extraordinárias que nossos pais nos ensinavam que servem até hoje. E pais que muitas vezes não tinham nem formação. Sim. Eles educavam do jeito que eles achavam que era certo, e educaram certo. E agora, às vezes, estuda, e vê teoria, vê lei, vê não sei o quê, e parece que as coisas não fluem. Eu não sei, isso aí precisa ser estudado, porque tinha que fluir, né? Tinha. Ô, Encarnação, você tocou num assunto que eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que eu sou fissurado em cultura, em memória, em pensar no nosso passado. Eu acho importantíssimo. Sim. E eu morava em São José do Rio Preto e eu fui numa festinha, essa festa junina que as escolas fazem, e uma escola até de um nível. E aí teve aquele famoso casamento caipira, né? Sei.
que os caras fazem. Na quadrilha. A quadrilha, Encarnação, você não sabe o que os professores fizeram. Colocaram funk, e os caras iam, e o noivo com uma garrafa de pinga, bêbado. Sabe, assim, a pessoa não tem a mínima noção de que aquilo você tem que preservar uma cultura, né? Quer dizer, as pessoas esquecem, quando você falou que vai para a moda, é isso, né? Você precisa preservar a cultura. Sim. Né? Sim, precisa. Aí você está falando aí, né, educação é exemplo. Você não consegue educar se não for via exemplo. Sim. E isso já está sendo visto. Eu ouvi, não sei se essa semana, também não sei onde que foi, se eu li, se eu ouvi ou se eu ouvi. Porque eu leio, eu escuto. Aí você mistura tudo. E eu não sei onde foi. A gente lê tanta coisa e vê tanta coisa, mas que já está sendo repensado, inclusive ensino à distância, na formação dos professores, na formação. Ensino à distância é ótimo, mas para quem já tem a formação completa. Então, você fazer ensino à distância com pessoas que estão em formação ainda, você corre um risco. É um risco complicado. Então, não sou contra, eu acho que tem que ter mesmo. Tem pessoas que precisam disso, mas eu penso assim, antigamente, para formar professor, orientador, supervisor, você levava 7 anos, né? Depois passou para 3, porque não tinha mais, precisava rapidamente, com as mudanças governamentais, os problemas políticos que nós tivemos no Brasil, precisava de formar professor correndo. A gente formava professor em 6 meses. Então, houve o quê? Você atendeu a clientela que precisava de educação, mas você acabou... com a qualidade. Com a qualidade do profissional da educação. Agora, pouco tempo voltou para 4, mas mesmo assim, ainda... sabe quando não casou ainda, não encaixou a formação do professor com aquilo que realmente a sociedade precisa. Então, hoje você falou bem, a gente vê festas em escolas que não poderiam acontecer por conta do exemplo. O exemplo do professor, o exemplo, se você quer formar pessoas, você tem que dar exemplo. Se você quer ter uma equipe que trabalha e trabalha bem, você que é o líder tem que dar o exemplo. O líder tem que estar junto. O líder tem que estar assim, sabe? Eu lembro quando na reitoria, quando eu fui, eu virava essa escola aqui, acho que não sei quantas vezes por dia. Eu andava, sabe? Precisa de alguma coisa e vai. Você tem que estar junto com as pessoas, junto com a pessoa que trabalha. Porque às vezes ela precisa de uma ajuda ali na hora, e se não tiver ninguém, ela bate do jeito que dá, do jeito que vem. Então, eu penso que educação ainda vai voltar, deveria, a ser exemplo. E inclusive, falava, né, dessa questão da carga horária. Essa pessoa que falava é uma pessoa lá do alto escalão que precisava de mais horas presenciais, porque tem profissão que não dá para ser formado desse jeito. Então, eu acho que foi no mesmo lugar que você viu e eu também vi. Uma coisa que eu achei muito interessante, ele diz o seguinte, você vai ter que ter mais horas presenciais, né? Talvez meio a meio, dependendo do curso, e também um estágio. Estágio, que é a prática, né? Porque o estágio é a prática, né? É a prática. Me fala uma coisa, como que supervisiona esses milhões de brasileiros que estão fazendo ensino à distância? Como que você supervisiona o estágio? Existem cursos sérios, não tem dúvida, mas existem aqueles que não são. E lá depois todo mundo vai para a mesma cesta, vai para o mercado. E o mercado absorve profissionais, né? Então, o que a gente fica pensando? Vai começar a cair ponte, vai começar a cair prédio, vai começar uma série de coisas, porque como que está sendo feita essa formação? Então, você precisa... A formação do indivíduo, ela é fundamental. E ela é exemplo, não tem como você dar... Eu lembro até de um fato que aconteceu. Eu estava na direção aqui, numa cidade próxima, e eu posso até falar a cidade, Valentim Gentil. E eu vi o pátio, às vezes, com papelzinho, lixinho, palitinho de sorvete no chão. E um dia eu falei, eu vou ver se eu consigo fazer a meninada, né? Limpar. E eu saía
Saía e ia para o pátio, na hora do intervalo, e eu comecei a pegar os lixinhos do chão. Entendeu? Daí a pouco eu tinha um exército atrás de mim, ajudando. Então, o exemplo, ele é importante. Sim. Né? É o exemplo dos nossos pais, né? Quantos princípios que nossos pais, lá atrás e até hoje, estão arraigados em nós, princípios bons. Quantas vezes eu me vejo falando assim, nossa, o meu pai falava isso, o meu pai, de domingo, ele levava a gente para ver a florada do café. De sábado, a gente ia na quermesse, por exemplo, a família era presente demais. Então, e os pais eram nossos mais exímios educadores. De vez em quando a gente levava umas palmadas boas, mas precisava. Então, a educação, ela precisa rever Esses conceitos. a escola precisa voltar a ter a autonomia que ela tinha. Ela não tem mais autonomia hoje. Entendeu? Então, não tem autonomia. Ela precisa voltar a ter autonomia. O Encarnação, o Valdemar Della Valle esteve aqui. Sim, meu amigo, janta uma vez por mês, nós vamos jantar lá em casa, ele vai sempre. E nós estávamos conversando e ele estava falando do começo da vida dele como Sim. professor. Então, ele disse que ele dava aula, se eu não me engano, em Américo de Campos, Sim. numa escola rural. Ele ficava numa casa, ele acordava de madrugada, de manhãzinha, arriava o cavalo e andava, sei lá, 5, 6 quilômetros para dar aula. Voltava, estudava à noite, enfim. Era uma vida muito difícil, né? E, de uma maneira geral, os professores tinham uma grande dificuldade tecnológica, Não tinha nada de disso. logística e tal. Isso também ajudava na formação do professor, né? Olha, o Della Valle, ele tem. Eu também. Porque teve uma época que você precisava morar no local que estava a escola. Então eu morei. Aqui no ponto. Onde que é? Ponto da Sorte. Não. Ponto da Sorte, meu pai tinha propriedade. Foi ali em Tabuleta. Tabuleta, ali perto de Alves Florencio. Lá eu morava. Tinha que morar numa casa. Eu morava numa casa de pau a pique. Graças a uma família que me deu abrigo, porque Que normalmente morava na casa de alguém. eu morava com eles, certo? Uma família pobre, que não tinha... Para você ter uma ideia, a mistura era arroz, feijão, a mistura era macarrão. Era uma E você família- ficava a semana inteira. E eu ficava a semana inteira, dormia com a lamparina acesa, porque eu tinha medo do bicho barbeiro. Então eu dormia com a lamparina acesa, porque não tinha luz elétrica na casa, né? Cara, o que eu fiz? Eu comecei a dar educação de adultos. Falei, o que eu vou ficar fazendo aqui de noite? Eu aí formei uma turma lá, fui nas casas, aí uma turma de educação de adultos. E eu ia de lampião de gás para a sala para dar aula. Era muito... Olha, Mas você fazia parte do Mobral ou não? Era uma não coisa era sua? Mobral, era educação mesmo de adultos. Então, a gente passou por muitas dificuldades. Você ia para a escola e não sabia como voltar, porque a gente não tinha carro. Na época, a gente tinha carro. Eu comprei depois o carro. Mas eu não tinha carro na época. Então, aí quando compra carro, você estourava pneu, você subia no barranco, cavalo que te atropelava o carro. Sabe, quantas coisas. Nossa, eu tenho muita história para contar, sabe? Então, era dificuldade. E o Della Valle, todos os professores que começaram lá atrás, eles tinham dificuldades. E quando eu terminei, e isso eram escolas isoladas, escolas de... Aí teve um período que eu fui para São Paulo. E fui também para a escola isolada. Aqui já não tinha mais, eu já não conseguia mais pegar aula. Eu falei, vou pegar minha mala e fui para São Paulo e fui. Aí eu fiquei um tempo lá, dando aula lá. Aí foi muito bom, uma experiência extraordinária, sabe? Encontrei pessoas fantásticas no meu caminho e depois voltei para cá.
Mas o nosso começo foi difícil, não era fácil. De carroça, você ia de carroça. Por exemplo, você ia de ônibus até um ponto, aí você ia de carroça. Às vezes, quando chovia, não tinha ônibus, você tinha que ficar. Então, Mas as pessoas da comunidade ajudavam. Muito. As pessoas eram assim, a escola era tudo, ela era um centro de tudo ali, né? A escola. E pessoas extraordinárias que nos ajudavam, que a merenda escolar era toda, não era a prefeitura, não, eram as famílias dos alunos que ofereciam, um dava mandioca, outro dava tomate, outro dava o que eles produziam, né? Outro dava carne, matava um porco, mandava um pedaço de carne, matava. Então, mandava milho verde, eles eram que faziam, e a gente fazia a merenda, a merenda quem fazia era o professor. Entendeu? Você dava aula e ainda fazia merenda. Tinha a cozinha grudadinha ali, aí você fazia... Eu não cozinho, tá? Hoje eu não faço nada. Mas era a gente que fazia, as crianças ajudavam e a gente que fazia, entendeu? Mas às vezes não dava já mandioca picadinha. Era colaborativa, você entendeu? Era uma coisa... Às vezes a gente marcava sábado, eu estou escrevendo sobre isso. Ah, é? Eu estou escrevendo sobre isso. Então, às vezes, a gente marcava um sábado, que a escola estava assim, a cerca já não estava boa, a gente marcava um sábado para ir lá pintar, para deixar... Era a comunidade junto com você. Então, havia um interesse pela escola, que era a valorização do professor junto à comunidade, era uma coisa extraordinária. E a figura do professor ali? É liderança pura. Então, o De La Valle tem razão, o nosso começo foi muito difícil. Mas valeu a pena. Tinha mais um detalhe. Era seriado. Tinha primeira, segunda e terceira série. Segunda, terceira e quarta. Primeira e terceira na mesma sala. Você tinha que atender a criança do primeiro, a criança do terceiro, a criança do quarto. Você tinha que atender essas crianças. Você ensinava todas elas. Era um professor diferenciado. Pode falar, não tem. Hoje você põe 20 alunos dentro de uma sala, na mesma série, e existe dificuldade. Naquela época, você punha 40, na tabuleta eu dei aula para 40, que eu encontro meus alunos até hoje. 40 alunos, tinha a primeira, terceira e quarta série. E você dava conta. E embora com aquelas sacolas de caderno para corrigir. Quem é que leva caderno para corrigir hoje? A redação. Mas as crianças escreviam bem, aprendiam a escrever bem, certo? Entendeu? Então, era uma realidade diferente. Era uma realidade... A gente se importava. A gente era educador porque a gente queria ser. Porque a gente gostava de ser educador. Não era por causa de salário, não era por causa de nada. Era porque a gente gostava. Eu fiz 3 cursos, 3 de ensino médio. Eu fazia um de manhã, de tarde e de noite. Não cheguei, 2 eu não concluí. Eu fiz idiomas, não gostei. Fui para ciências exatas, não gostei e fui para educação. Foi o que eu mais gostei. E eu escolhi. Eu não fui para educação, eu fui porque eu tive o privilégio de escolher. É isso que eu quero para mim. Então, é por isso que eu sempre amei, amo e vou morrer gostando, amando a educação. E o líder que não valorizar a educação, ele não vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para o sucesso do nosso país. Não vai. Sabe? Enquanto a gente tiver criança barrigudinha, passando fome, nesse sertão que nós temos que é imenso, nós não vamos conseguir. Entendeu? O Encarnação, isso é fundamental. Mas eu estou me lembrando aqui, eu batendo um papo com o Zé Rubens Daime, psiquiatra. Sim. E a gente estava lembrando da época, da rigidez, né? Sim. Era rígido, tinha castigo, tinha não sei o quê. Aí o Zé Rubens disse o seguinte, talvez era um pouco exagerado, né? Mas a gente aprendia, a gente tinha muito mais respeito, né? Isso fazia parte, né, do ensino, porque você ensinava a pessoa a ser um cidadão. Sim. Né? E lá fora a gente apanha. Você entendeu? Quem não apanha em casa, apanha lá fora. Não estou falando no sentido
né? Literal. De apanhar, de bater, de surra, essas coisas, né? Existe porque você vê na televisão toda hora, pai, até matando filho, né? E etc. Mas você tinha uma educação tão extraordinária que tua mãe te olhava, você sabia o que ela queria. Entendeu? Então, você tinha que você corrigir, explicar por que que não pode isso, por que que não pode aquilo. Ó, se você fizer isso, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Então, quando você fazia consciente que podia acontecer isso, isso e isso para você. Então, a gente apanhava, sim, a gente brigava na escola, eu brigava de rolar no chão, nada. Éramos crianças, como são as crianças hoje, eu nem sei se elas brigam mais, porque na nossa época a gente brigava, isso é formar liderança. Sim. Isso é formar liderança, sabe? Quando eu defendo aquilo que eu penso, entendeu? E se precisar brigar por isso, eu vou brigar por isso, entendeu? Então, a gente tinha essa formação, entendeu? Então, o Naimer tem razão. As coisas eram corrigidas, tinha castigo? Tinha puxão de orelha? Tinha tudo isso. Talvez não precisasse, como você disse, né? Às vezes uma boa conversa, mas tinha. Mas isso acho que não deixou ninguém traumatizado, não. Ué, o Divaldinho... Ninguém ficou traumatizado. O Divaldinho disse que ele foi terrível quando era garoto. Eu também fui rebelde. Ele era... E quando ele estudou aqui também, onde é a prefeitura, disse que tinha um diretor, Floriano. Floriano Marzocchi. Floriano Marzocchi. Diz que ele era bravo. Ele era. Famoso. E aí... Era famoso. E o castigo... Sabe aquela sacada que tem na prefeitura? Sei. Né, e tal? Sei. Acho que tinha, não sei se tem ainda. O castigo era ficar segurando uma bandeira. E desde a haste põe o menino para segurar. Para segurar a bandeira. Quer dizer, mas era um tipo de castigo que, primeiro, se passava vergonha diante dos outros amigos, né, dos coleguinhas. Então era... Mas não era uma coisa tão agressiva. Você procurava não fazer para não passar pelo vexame, né? Porque você falou da bandeira, né? O que se fala hoje, bandeira, de hino nacional? Nada. Gente, o hino nacional era obrigatório. Não se cantava. Nenhuma criança saía sem saber hino nacional, hino bandeira, era o Orfeão que a gente chamava. Orfeão. Então, eu não sei, às vezes eu fico fazendo um paralelo, sabe? Eu penso que hoje nós temos tantos... Você falou, né, o professor naquela época, ele não tinha o conhecimento de hoje, mas ele criava as metodologias dele. Ele criava uma metodologia, bom, se o menino fez isso, ele pesava, ele contrapunha o peso da correção daquilo que ele fez, de certa forma, para que a criança aprendesse e que ela sentisse que lá fora o mundo é agressivo. O mundo é agressivo, entendeu? Então, a gente fala às vezes a gente não corrige em casa, mas vai ser corrigido pelo policial lá fora, vai ser corrigido... Então, eu apanhei tanto, cara, porque eu era rebelde. Eu pulava esse muro aqui, eu morava aqui na Rua Paraná. Eu pulava esse muro para vir julgar. Que nossos pais achavam que esporte não era para mulher, era para meninos. Mas eu pulava aqui e vinha jogar aqui na quadra. A quadra ainda é onde é hoje até. Tinha 2 quadras, parece. Não lembro mais. Aqui era o posto de poricultura, né? E a gente pulava, eu pulava a janela do meu quarto, esperava todo mundo dormir, pulava o muro e vinha jogar aqui. E era tão bom. Chegava e apanhava, mas era tão bom. Eu falava, não, eu sabia que eu ia apanhar, mas eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa, assim, meio que... Não é rebelde. Eu defendo muito algumas coisas que tem pessoas que não defendem. Então, eu penso um pouco fora da caixa, né? Então, eu penso que hoje não, as pessoas tudo dentro da caixinha, sabe? Então, não tem como. O Encarnação, você está falando de jogar. Eu tenho um amigo em Rio Preto, o filho dele tem... Bom, ele me contou a história, o filho dele tinha 16 anos para 17. O filho dele nunca
chutou uma bola. Nunca pegou uma bola. Você acha? O negócio dele é o computador de noite. Não, são as doenças que virão agora por conta da tecnologia, são doenças incríveis, né? E a gente apanhava porque queria sair jogar bola. Né? A gente ia... Eu aprendi a nadar, onde hoje é o Parque da Cultura, tinha um tancão lá, a gente chegava e eu sabia que eu ia apanhar. Né? Mas fazia, né? Fazia. O prazer de fazer é maior do que as chineladas que você levava quando você chegava. E se você fosse correr, minha mãe falava assim, não corre que é pior. É pior. E aí você ficava... Você ia perto dela para apanhar, porque você sabia que você tinha feito coisa errada. Coisa errada para eles, né? Para nós é corretas. Claro. É a questão da filosofia, né? Mas eu penso, meu amigo, que eu não sou contra a educação de hoje, mas eu penso que ela está pendendo para um lado que não sei se a gente vai ter retorno. É difícil, porque uma infância perdida é uma infância... Você só tem uma. Só uma. Só tem uma. Então, gente, o que a gente faz em casa? A gente tem uma chácara e lá tem tudo. Lá tem piscina, lá tem quadra para eles brincarem, tem... quer dizer, eles estão tendo uma infância mais ou menos igual a gente. Não é igual. Não é. Não é. Não é. Que você não teve celular. Não tinha. Então, lá a gente... O que a gente... Lá atrás, a gente brincava de tantas coisas. Então, o computador é importante? Claro que é. Tecnologia, nós temos que conviver, nós vamos ter que... E vai vir muita coisa diferente por aí. Já a gente sabe que vai vir coisas muito, assim, avançadas por aí. Você sabe o que eu li esses dias, Encarnação? Eu fiquei... Faz 2 dias que tem um youtuber ensinando as pessoas a escrever livro infantil utilizando a inteligência artificial. Quer dizer, você não vai precisar mais escrever? Será que é isso? Sim. Você coloca um tema e uma coisa, e aí a inteligência artificial te escreve? Mas a inteligência artificial busca em algum lugar, né? Sim, tem que ter um conteúdo, né? Ela vai buscar em algum lugar, porque ela sozinha... Então não tem, porque nada surge do nada. As coisas não surgem do nada. Sim. Elas surgem de uma base, entendeu? Então elas não surgem, às vezes, um pensamento seu, alguma coisa assim que você gosta, que você gostaria de pôr, mas isso já faz um tempo. Eu estive num congresso em São Paulo, acho que no IMB. E que o cara falou, olha, se você pensar no sabor, no cheiro de uma fruta, ela aparece no vídeo. E ela aparece. Sim. Todo mundo ficou abismado de ver aquilo, né? O que acontece? A máquina capta o teu pensamento. E a inteligência artificial, ela vai também fazer... Aí, será que eu estou falando besteira? Não. Mas eu acho que ela também vai... Ela vai ter esse poder de captação de algum pensamento, porque... filho, ninguém não criou nada igual à inteligência humana. Não, uma amiga minha ela estava louca, ela estava pirada. Que ela foi no shopping, aí ela olhou uma cama, sei lá, olhou, ai que bonita, e foi para casa. Começou a aparecer anúncio de cama para ela. Sim. Né? Quer dizer... O computador é assim também. Se você procurar lá qualquer coisa... Não, mas se você escrever, ela nem escreveu, não escreveu, ela só... Aí eles tinham um top de coisas que, assim, manda toda hora, pá. Então, isso tem... o cara que fez isso é um extraordinário, né? Eu tenho um amigo, ele mora em São Paulo, e eles fazem um concurso para estudante de jornalismo, na área de automobilismo. E um dos que ganhou, acho que são 3, 4, 5 que ganham laptop e tal, fez um trabalho magnífico. Aí, no dia da entrega, duas pessoas estavam julgando, né? Chamaram ele e falaram assim, Joel, isso aqui é inteligência artificial. Ela falou assim, eu sou acostumada a ler texto. Sim. O garoto escreveu 20 páginas sem ter um único erro de português. De português.
uma única vírgula colocada errada. Isso é impossível. Quer dizer, e aí hoje, ele me mostrou como é que faz. Você fala lá, vou fazer um boletim de rádio. Aí você põe o nome, né? Em 2 segundos aparece o boletim. E aparece e autocorrige também. Tudo, perfeito. Né? Então, quer dizer, eu tenho medo disso, viu? Não fica com medo, não. A gente vai se adaptando. Eu não tenho medo. Eu não tenho, não, sabe? Porque eu penso que nós vamos nos adaptando a todas essas inovações que vêm. O que nós precisamos tomar cuidado é com a tendência, né? As tendências. Você não pode tender para um lado só. Você tem que... É como uma empresa que, quando chega um novo chefe, ela tira todos. Tudo e muda. Ela tudo. limpa. Ela tá se autodestruindo. Sim. Porque tudo tem que ter segmento. Tem que ter uma evolução. Tem que ter segmento. Então, existem pessoas que são fundamentais ali. E ela precisa permanecer para dar continuidade ao processo. Né? Teve um presidente que fez isso. Pagou caro. Porque achou que, né? E não é. Você precisa das pessoas que são mais especializadas, pessoas que já têm uma certa experiência, precisa dos novos para irem aprendendo com aqueles. Então, você precisa dar continuidade para os processos. Agora, quando você arranca tudo e quer inovar de uma vez, aí você se perde e você perde tempo. Porque até você conseguir ter outro plantel, ter outra equipe daquele jeito, você já perdeu metade ou mais da sua gestão. Aí você fala, não deu tempo, não fez nada, porque não deu tempo. E não dá mesmo. Lógico que não. Não dá. Então, mas eu não tenho medo. Eu acho que a gente vai se adaptando, você vai entendendo. Mas não vai diminuir um pouco a nossa criatividade? Não, diminui tudo já. Porque, por exemplo... Não, diminui não. Porque o Ricardo, eu fico pensando, vamos supor, Dostoiévski. Ele sentava com uma caneta de pena e escrevia o seu livro com as vírgulas. Hoje você vai escrevendo, o corretor corrige, te dá... Mais fácil hoje. Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil, mas você ainda está escrevendo. E quando você nem isso precisar... não, mas isso surge de alguma mente. Não é assim. Será que não? Eu estou sendo muito... Não é assim. A inteligência artificial, ela tem bases, ela não é assim desse jeito, não. Pelo menos tem que ter alguém para produzir conteúdo, né? Porque você falou da criatividade, né? Não existe cérebro criativo igual ao ser humano. Não. Sabe? Você está aqui fazendo uma coisa, aí você muda de direção, de repente, o livre-arbítrio é outra coisa que nenhuma máquina vai ter. Só você pode. O ser humano só pode ter esse livre-arbítrio. Então, eu não me preocupo com essas questões, porque eu acho que o ser humano, a base de tudo isso é o ser humano, é o pensamento humano, é a criatividade humana que está por trás de todas essas coisas, entendeu? Se você acabar com o ser humano, você acaba com tudo. As coisas não aparecem do nada. Sim, não, claro. Não tem. Não, precisa ter um banco de dados. Não tem, exatamente. Você precisa ter. Então, muito bem. Você coloca lá um tema, o que é ela? Ela pesquisa. Pesquisa, rapidinho. Faz um texto dela. Mas existe um... É o que eu acho. Não, pode ser que eu esteja achando errado. E não tem uma personalidade. Não. Que nem, por exemplo, nenhuma inteligência artificial vai escrever um livro com uma linguagem, por exemplo, do José Saramago. Não vai. Né? Porque ele mudou tudo. Né? Então você vai ser aquela coisa... Nem com a minha. Nem com a sua. Ela vai ser aquele formato, aquele quadradinho da caixinha, do vidrinho, mas não vai. Então, não tenha medo não, ixi, a gente vai tirar de letra isso daí, porque nós somos mais inteligentes. Sim. Nós somos muito mais inteligentes do que a inteligência artificial. Tem um cara que fala que ele é contra dizer inteligência artificial. Ele diz que ele usa um termo tipo copiador da nossa inteligência, né? Ela não é uma inteligência, ela copia da gente. Isso, né? Ela busca, ela pesquisa. Ela busca da gente.
Ô, Encarnação, para a gente encaminhar para o nosso final, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência política como vereadora. Como é que foi? Eu já fui tanta coisa. Olha, foi uma... Quando é que você foi vereadora? 2008 a 2012, Tá. na gestão do Júnior. Foi uma experiência boa. Foi uma experiência legal. Eu acho que eu aprendi muito. E, embora a política que eu vi não seja aquela que eu estudei nos livros. Sei. É uma política totalmente divorciada daquilo que realmente deve ser uma política. Mas eu passei pela experiência, saí imune, felizmente, né? Já é uma grande... Eu acho que eu consegui, assim, transformar algumas pessoas no sentido de mostrar realmente o que é a política, né? Porque hoje a política também ela está de um jeito que... isso não é política, né? Está mais para politicagem do que para política verdadeira. Mas foi uma experiência boa, eu acho que eu aprendi muita coisa, eu contribuí naquilo que eu pude. Não fui uma exímia vereadora, não. Fui dentro dos meus... Mas você teve muitas decepções. Já. Isso a gente Decepção não é só na política, mas eu não tive Não, na política. Não, eu não tive, não. Não. Fiz amigos, consegui conhecer Votuporanga mais a fundo, que eu não conhecia, conheci as aflições do povo de Votuporanga, da periferia. Eu acho que eu aprendi, eu vi coisas assim que eu achei que não existiam mais. Então, eu penso que eu aprendi mais do que eu ensinei. Porque a política é uma coisa muito... como que eu poderia te dizer? É uma coisa assim... que você tem que ter fibra, você tem que ter você tem que saber o que você quer, você tem que saber... Mas também tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. Eu não tenho muito, não. Mas tem às vezes que ter jogo de cintura, mas o jogo de cintura às vezes atrapalha. Sabe? Porque às vezes o não é importante. Às vezes um não é muito mais importante do que um sim. Então, às vezes, você tem que aprender a dizer não. E a pessoa tem que entender por que você disse aquele não. Porque você não tem como julgar. Entendeu? Então, eu penso assim, quantas vezes, né, você vê a política que, por exemplo, a pessoa chegava lá na minha sala e pedia coisas que eu falava, eu não posso por conta disso, existe uma legislação, e ela saía aborrecida, Então, para você ser correto, você obedecer, você respeitar, você tem que dizer não. E ainda mais quando não é teu, né? Porque a fundação não é sua. Exatamente. Você... Como é que eu vou fazer uma prática ilegal dentro de uma instituição? Sabe? Eu não faço. E muitas pessoas, às vezes, ficaram assim comigo porque eu não fiz. Eu não fiz porque eu não podia fazer. Não é porque eu não queria. Porque uma gestão não é você. Você tem que ser gestor, mas você tem que respeitar as regras. Você tem que respeitar a lei, porque senão vira bagunça. Vira anarquia. Então, eu sempre procurei, nesse aspecto, cumprir com aquilo que realmente era verdadeiro, com que tinha embasamento, entendeu? Então, às vezes, as pessoas não gostam. Mas é assim que tem que ser, entendeu? Então, a política, e quando você faz a politicagem, você está vendo no nosso país o que está acontecendo lá em cima, né? E aqui embaixo é uma réplica do que está acontecendo lá em cima. Tudo vem, né? Tudo que acontece lá em cima, de errado, acaba sendo feito aqui embaixo também, porque é o mesmo sistema, é a mesma organização, então acaba acontecendo aqui também. Mas eu procurei fazer, quando eu fui vereadora, fazer o que eu sentia que era certo, entendeu? Também eu nunca tive nenhuma proposta que falasse não, porque nunca ninguém fez proposta para mim que fosse proposta assim... Indecente, nunca, não sei se por causa do meu jeito, também as pessoas já me conheciam. Tem muito disso também, né? Nunca, olha, então eu não tive, assim, para te falar, eu tive decepção? Não. Eu acho que eu aprendi muito a lidar com essas questões, sabe? Às vezes uma pessoa chegava lá para pedir refrigerante para festa, eu nunca dei.
Eu nunca dei, porque não é isso o papel nosso. Eu explicava ao pessoal, olha, eu não vou te dar. Existe uma assistência social. Então, eu encaminhava as pessoas, falava, ó, eu não, porque isso não é nosso papel. O nosso papel aqui é trabalhar para o bem comum, para a sociedade como um todo. Não é individualmente para você. Então, por isso, às vezes, as pessoas, né? Porque eu sou muito direta nas Chega até a perder amigos. Não, perdi muitos. Eu acho que até que não foi muito, não. Mas alguns sim. Porque eu não podia. É a mesma coisa aqui na instituição. Você está aqui, de repente acontece um fato aqui, e você, porque a pessoa é sua amiga, você... Não, eu tive às vezes, que despedir amigos de dentro da minha casa, da minha cozinha. Mas quem que estava em primeiro lugar? A instituição. Você não pode confundir coisas pessoais com profissionalismo. Sim. Você tem que ser profissional, porque senão você pode tudo a perder. Não, e aí você até... a instituição perde a credibilidade. Perde mesmo. Então eu não posso proteger um, proteger outro, sabe? Porque é meu amigo, porque lá no passado aconteceu tal coisa e agora vai ter revanche. Sabe, essas coisas? Não, esse não é profissional. O verdadeiro profissional não tem nada disso. O verdadeiro profissional, ele age dentro das condições dele, dentro das crenças dele, entendeu? E que muitas vezes não acontece. Então, eu não saí assim, frustrada, não. Você saiu numa boa. Não, eu saí bem. Para finalizar, você aprendeu muito com a Fundação Educacional, né? Aprendi muito. Eu sou o resultado dela. Porque Você teve uma participação em muito grande. 54 anos eu fiquei aqui. Então, é muita coisa. Mas olha, se eu olho para trás, eu tenho certeza de que eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz, tudo que eu contribuí, tudo que me foi dado para fazer, eu fiz. Passamos momentos difíceis aqui, passamos momentos muito difíceis. O Diogo Vicentinho que eu digo, o Laraia que eu diga. Nós passamos momentos difíceis e sabe lá se não vamos passar ainda, mas fizemos tudo o que foi possível para a Fundação, certo? Então eu não tenho, se eu olhar para trás e ver, Encarnação, você... Não, nada. Tudo que eu fiz foi feito porque naquele momento era aquilo que tinha que ser feito e foi feito, entendeu? Então eu estava lembrando em 89, quando abriu a TV, né? Sim. Eu era diretora. E o presidente era o Diogo Vicentinho. Foi uma festa linda, né? Lá na quadra. Mas não era o... Não era o Joaquim? Era o Joaquim. Eu e o Diogo estavam entrando. Ele estava saindo. Entendi. Entendi. Eu e o Diogo estavam entrando e ele estava saindo. Foi uma festa lá na quadra, muito, muito bonita. Mas a gente nunca pensou que fosse chegar nesse porte, né? Eu acompanhei bem a rádio, a TV, e hoje eu fico orgulhoso de ter participado. Mas a gente fica mesmo, porque, sabe, quer queira, quer não, a gente deu contribuiu, né? Às vezes, não do jeito que se esperava, mas do jeito que era possível, a gente contribuiu para que isso se tornasse uma grande instituição, né? Uma regional. E eu me lembro que quando a gente... Porque era Selvi, né? Foi na minha gestão que nós trocamos para a Unifev. Foi até uma sugestão do Diogo, Unifev. E eu lembro que eu dava aula de pós-graduação em Rio Preto. Onde é que chama? Lins, Marília, né? Eu dava pós-graduação para tudo quanto é lado. E eles perguntavam, mas o que está acontecendo em Votuporanga? Que revolução é essa? Porque foi feita uma revolução. Foi. Você pode pôr 2 marcos. Eu acredito que vai ter outros. Sim. O marco é antes e depois do Laraia. Sim. Porque ele era uma pessoa visionária, sabe? Assim, ousada. Então, eu penso que quando a gente começou a fazer aquela revolução, que foi uma revolução no geral,
Eu chegava em Rio Pretório e falei, mas encarnação, o que está acontecendo lá? Só se fala nessa Unifeb, só se fala nisso. Falei, nós estamos lá arrebentando. Eu toda orgulhosa, né? Eu falava, não, lá vocês não viram nada aí do que vai acontecer lá, né? E tal. Então, é um orgulho, né? É um orgulho. É um orgulho a gente poder fazer parte dessa história. Fazer parte, olhar para trás e falar, nossa, quem começou aqui com 3 salinhas de aula, humilde, simples, e agora vê a instituição, essa coisa extraordinária que é hoje, então não tem. Não tem. Fizemos tudo muito certo. Encarnação, muito obrigado por esse bate-papo, foi maravilhoso. Espero que nós tenhamos outros. Mas tem muita coisa para falar, hein? Foi muito pouco tempo, eu acho, passou muito rápido. Muito obrigado. Imagina. E muito obrigado a você que acompanhou esse bate-papo tão gostoso. E obrigado pela audiência. E nós voltamos na próxima semana com mais um Baú de Votu. Obrigado e até lá.